A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, povo de Deus? Mais um dia aqui na presença do nosso Senhor. Trago aqui versículo de edificação para as nossas vidas. Sejam bem-vindos nesse canal. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, meus irmãos? Eu trago aqui nesta noite 3 atitudes que te levam mais perto de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E uma dessa, meu irmão, essa primeira atitude se diz a renúncia. Amém? É difícil, né, meus irmãos? Nós renunciarmos às nossas vontades, o nosso eu, o nosso querer, para que Deus ele venha trabalhar na minha vida, para que Deus venha fazer a vontade dele na minha vida, eu tenho que abandonar a minha vontade. Eu tenho que deixar os meus eus, a minha vontade, o meu querer, as minhas atitudes e fazer o que Deus manda. Mas o que é fazer o que Deus manda? O que está na palavra. Viver conforme a vontade de Deus na palavra, meu irmão. Viver, deixar as práticas pecaminosas de lado e viver aquilo que Deus quer para a minha vida. Que nós vivemos uma vida santificada, que nós tenhamos uma vida santa, vivendo ali nos preceitos do nosso Senhor, colocar nossa vida no altar do nosso Senhor Jesus Cristo. De repente você fala, mas eu vou há tanto tempo na igreja, eu busco, eu faço campanha, eu faço isso, eu faço aquilo, mas ainda Deus não respondeu a minha petição. Tantas petições que eu coloquei no altar do Senhor e o Senhor não me respondeu. Mas ele requer de nós, meus irmãos. Ele requer que a minha vida esteja diante dele no altar. Ele requer que eu renuncie coisas ocultas que às vezes a gente acha, o ser humano, alguém dentro da minha casa, a minha volta, dentro da igreja, o pastor, enfim, não sabe, mas ele sabe. Ele sabe tudo aquilo que nós praticamos que não agrada a ele. O que não agrada a Deus? Tudo aquilo que é pecado, meu irmão. Toda prática pecaminosa, nós temos que deixar, nós temos que renunciar, né? A renúncia é mudança de comportamento e não tem como eu ter um comportamento diferente se eu não deixar as minhas práticas antigas. Tudo que é antigo, tudo que não agrada a Deus, tudo que é pecado, né? Tudo aquilo, meu irmão. Aqui no versículo 7... 20, 21, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do seu interior, do seu coração, sai os maus pensamentos. De nós mesmos não sai nada de bom, se não é a misericórdia de Deus nas nossas vidas, quando nós entregamos, né, verdadeiramente a nossa vida a Cristo, meu irmão. Portanto, as mudanças verdadeiras vêm do coração. Deus é quem é capaz de mudar o coração do homem. Só o meu Deus pode mudar. Só quando nós entregamos verdadeiramente, né, exemplo de conhecimento através da sua palavra. Quando nós vivemos no conhecimento da palavra do nosso Senhor, nós somos uma nova pessoa, nós temos que ser transformada e todo santo dia nós temos que entregar a nossa vida a Cristo. Todo santo dia é uma renúncia, meu irmão. Todo santo dia nós temos que renunciar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer, né? Porque todo dia a carne, ela treme, meu irmão. O espírito, a gente quer enriquecer o espírito, mas a carne, ela não força a sair. Então nós temos que querer o reino de Deus. Nós temos que lutar. Fala que o reino de Deus ele é ganhado à força, meu irmão. Nós temos que lutar contra nós mesmos para nós fazer a vontade de Deus, para nós ter o reino de Deus dentro de nós. Fala que os céus ele é ganhado à força. Então, se o próprio Cristo fala na palavra dele que o céu é ganhado à força, nós temos que lutar, pedir força, sabedoria ao meu Deus para que nós venhamos, meu irmão, realmente andar conforme a vontade dele. E o segundo, meu irmão, eu tenho que persistir nesse caminho. Eu tenho que aceitar Cristo, eu tenho que viver com Cristo e eu tenho que persistir nesse caminho. Para que a minha mudança, ela não é só hoje, falar eu aceito, Senhor, os teus mandamentos na minha vida e amanhã eu fazer tudo errado. Todo santo dia eu tenho que ter renúncia, todo santo dia eu tenho que permanecer nesse caminho, eu tenho que ter uma mudança, eu tenho que andar com meu Deus. É um processo, meu irmão, não é fácil, é um processo, tudo tem que ser transformado. Não é do dia para a noite, nem da noite por dia. Tudo tem um processo. Mas nós temos que aguentar esse processo para nós aguentar essa jornada, para nós andar nessa jornada, para nós permanecer nessa caminhada, para nós não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A palavra de Deus fala, meditai na palavra de Deus nessa lei de dia e de noite. Então, é o que Deus nos ensina, para nós permanecer firme na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que agrada ao nosso Deus. É para mim ter um relacionamento, é para mim ter uma aproximação de Deus.
E quando, meu irmão, eu tenho tudo isso, que eu vou negando a minha carne e vivendo pelo Espírito, eu vou me aproximando de Deus. E quando eu vou me aproximando de Deus, que eu deixo o Espírito Santo me levar, aí a gente começa a ter os dons de Deus, os dons do Espírito Santo, que são tantos, meu irmão. E esse dons vai nos conduzindo. O próprio dons já nos corrige, né? Quando você vai para fazer algo, não, o Espírito Santo te corrige. Ninguém mais consegue te enganar quando o Espírito, os dons do Espírito estão sobre a tua vida. Porque você já não é tão carnal, né? Você ali já está também espiritual. O Espírito Santo de Deus, ele te conduz. Oh, aleluia, glória a Deus. E a força que nós precisamos ter, meu irmão. Nós precisamos, você pode andar sozinho nesse mundo, não olhe pelas multidão, olhe para Cristo, olhe pela palavra do nosso Senhor. Essa palavra aqui, meu irmão, é ela que vai te conduzir a lugares grandes, meus irmãos. É a palavra que vai te conduzir à tua salvação e essa palavra também que vai te conduzir coisas boas aqui nessa terra. Porque fala que aquele que agrada o Senhor, ele adquire bênçãos aqui nessa terra. Lá em Deuteronômio 28 fala das bênçãos quando nós obedecemos e quando nós desobedecemos. Então nós vamos adquirir coisas boas, tanto nesse mundo, quanto ao mundo, a vida eterna, meu irmão. Porque Deus falou que Ele prometeu, Ele veio, Ele mandou o Filho dEle morrer naquela cruz por mim e por você. Então nós temos que ter aproximação com Cristo, meu irmão. Não importa, meu irmão, as lutas que você está passando, não importa os insultos que você está levando, não importa. O que importa é a presença do nosso Deus na tua vida. Quando nós temos a presença do nosso Senhor na nossa vida, meu irmão, nós temos tudo. Nós somos completo. Todo vazio que muitos sentem, esse vazio é preenchido com a presença do nosso Senhor. Mas a gente só sente essa presença quando verdadeiramente nós estamos nos átrios, quando nós renunciamos às nossas vontades, o nosso querer e começamos a fazer o querer de Deus. Ele habita, meu irmão. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é real, meu irmão. O nosso Deus é real, meu irmão. O nosso Deus quer uma aliança entre Ele e nós, meu irmão. Mas nós temos que estar ali, buscando. Não importa o que as pessoas vão pensar de você. Não importa o que vão pensar de nós, né? O importante é a vontade de Deus, tá? A gente está dentro da vontade do nosso Senhor. E o terceiro, meu irmão, é ter muita fé. Porque a fé é a certeza das coisas que nós não vimos, mas a certeza das coisas que ainda está por vir. Porque quando você está com Cristo, quando verdadeiramente você conhece a palavra do nosso Senhor, quando você verdadeiramente começa ali a entender que é esse o caminho e que não existe outro caminho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, que nós temos que seguir somente a Cristo, meu irmão. Essa fé, ela faz nós crermos na nossa promessa. Nós temos uma promessa de vida eterna. Nós temos uma promessa de vida eterna, meu irmão. A nossa vida, ela não para aqui. Cristo veio para nos salvar. O pecado entrou por um homem, mas pelo outro ele saiu, porque o meu Senhor, ele fez pecador, morreu naquela cruz ali, por mim e por você, derramando um preço muito alto, pagando um preço muito alto, derramando o seu sangue carmesim, para nos lavar, meu irmão, nos purificar. Nós somos purificados pela graça de nós mesmos, nós não podemos nada, meu irmão. O ser humano, ele é ingrato, ele é corrupto, ele é tudo, mas pela graça, pela misericórdia do nosso Senhor, que nós somos remidos e lavados pelo sangue do nosso Senhor, através dele que nós temos a graça e que nós somos salvos. Mas essa graça, meu irmão, eu também tenho que fazer a vontade dele. Ele já fez por mim, ele já me deu a salvação. Agora cabe a mim buscar ela, meu irmão. Cabe a mim entrar nos caminhos do nosso Senhor. Cabe a nós, meu irmão, entrar verdadeiramente nos atos do nosso Senhor, deixar toda a vaidade, deixar tudo aquilo que não agrada a Deus, que agrada o homem, mas não tem agrado a Deus. Nós temos que agradar a Deus, esquecer da vontade terrena, esquecer das multidões, esquecer daquilo que o homem, às vezes, né, quer que nós façamos. Não, nós somos carnais, vivemos aqui nessa terra, mas nós temos que ser diferente. Nós temos que fazer a vontade de Cristo. Nós temos que agradar a Cristo, meu irmão. Quando nós estamos no Espírito, meu irmão, a gente sabe discernir aquele que é da carne e aquele que é do Espírito. Nós temos que ser libertos. Você já percebeu que muitas pessoas, às vezes, são levada para a clínica de recuperação, mas ali ela fica por 3 meses fora, largou porque estava presa, não tinha como, né, pegar o álcool, a bebida ou a droga, mas quando ela sai dela, ela corre, vai direto para os seus costumes antigos. Por quê?
Porque ela não conseguiu, ela tentou com o seu braço forte, ela tentou com a mão do homem. Mas quando ela sai, ela vai direto ao que ela fazia antes. Por quê? Porque ela não teve um encontro com Cristo. Porque quando nós temos um encontro verdadeiramente com Cristo, meu irmão, Ele nos liberta, Ele tira de nós toda a nossa vontade, todo o nosso querer. Há uma renúncia verdadeiramente. Mas também nós temos que adentrar, né, nos atos do Senhor. Dizer, eis-me aqui, Senhor, faça o teu querer na minha vida. Porque Ele deixou livre-arbítrio, meu irmão. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não é invasor. Ele deixou livre-arbítrio para que eu e você façamos nossa escolha. Qual a escolha que você faz? Tem dois caminhos, meu irmão. O caminho da perdição, o caminho da salvação. Qual desses caminhos? Deixa a escolha. Faça esse caminho certo. Que é aquilo que Deus já fez por mim e por você. Ele morreu naquela cruz ali, ó. Agora cabe a mim e a você seguir esse caminho, que é a nossa salvação, caminho de vida eterna, caminho que só Ele, meu irmão, não existia outro, só Ele pôde fazer por mim. O próprio Pai entregou o Filho. Então, você faria isso por mim? Eu faria isso por você? Não, Ele fez não só por mim, mas por você. Ele fez por toda a humanidade. Então vamos refletir, vamos pensar, porque existe vida após a morte e Ele já te deu. Então vamos buscar. Amém? Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe.